E o Rafa Marques chegando aqui ao nosso Sport Center, também com mais informações já desse anúncio oficial do executivo de futebol aí para o Vasco agora, Alexandre Matos. Bem-vindo mais uma vez, Rafa. É isso, Glaucia, Breler e Donan, né? Era uma negociação que já vinha acontecendo há algum tempo. E na própria quinta-feira passada, quando o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, concedeu aquela entrevista coletiva na qual confirmou a demissão do Paulo Brax, naquela oportunidade, o nome do Alexandre Matos já era o mais forte, né? O que despontava para assumir a pasta de tocar o futebol do Vasco a partir de 2024. Dirigente experiente, 47 anos, tetracampeão brasileiro, que vem trabalhando já há 2 temporadas no Atlético Paranaense. As conversas nem demoraram muito e antes mesmo desse anúncio oficial, o Alexandre Matos já estava em contato constante com os executivos da 777. Há pouco, através do seu site oficial, o Vasco trouxe a confirmação da contratação desse dirigente. Nós temos aí as primeiras palavras do Alexandre Matos na declaração dada ao site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Disse o dirigente: muito feliz de chegar para contribuir com o meu trabalho neste novo momento e gestão do clube. O Vasco é gigante e tem uma das torcidas mais apaixonadas do país. Vamos juntos construir uma trajetória vitoriosa. Primeiras palavras do Alexandre Matos como dirigente que vai tocar o futebol do Vasco e administrar esse dinheiro que vai ficar disponível para o clube ao longo da próxima temporada. É uma quantia, Glaucia e amigos, que se a gente for comparar com os grandes orçamentos do futebol brasileiro, está até no nível acima. O Flamengo, por exemplo, não pretende gastar tanto assim no futebol no ano que vem quanto o Vasco, mas é evidente que o Vasco precisa mais e é consenso dentro do clube que com um dirigente com mais expertise, mais vivência no mercado do futebol, isso possa ser facilitado no sentido de montar um elenco com mais peças de qualidade e que deem ao Vasco um potencial competitivo já agora em 2024. Ele chega com 8 contratos em vencimento e um deles é o do Paulo Henrique, lateral direito, que está emprestado pelo Atlético Mineiro, mas o Vasco não tem opção de compra, ou seja, assim como qualquer outro clube, a partir do dia 1º de janeiro, o Vasco precisa oferecer uma proposta para o Atlético Mineiro, que se quiser manter o Paulo Henrique em definitivo no seu elenco para a próxima temporada. Hoje é dia 11 de dezembro e o primeiro dia do jogo do Vasco oficial em 2024 é no dia 17 de janeiro. Além disso, o time principal só está obrigado por um regulamento a entrar em campo a partir da 4ª rodada do Campeonato Carioca. Significa dizer que, na prática, Alexandre Matos tem 50 dias para montar um elenco agora e no início da pré-temporada que faça o Vasco ter um patamar diferente no ano que vem. Glaucia. Boa, Rafa, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso Sport Center, trazendo as informações do Vasco agora. Beijão para você, amigo. Até a próxima. Rafael Marques, o nosso polivalente, falando dos times cariocas aqui no Sport Center. Temos aí também uma trajetória do Matos, né? Coloca na tela pra gente. 47 anos para Alexandre Matos, ele que já é figura conhecida no futebol brasileiro, né? Por América, Cruzeiro, Palmeiras, Galo e Atlético Paranaense, aí os títulos também que ele conquistou nessas equipes nas quais ele trabalhou, chegando, portanto, ao Vasco. O Rafa já dá um pouquinho da dimensão do trabalho, né, de contrato e, claro, também de ainda reforçar essa equipe, planejar para 24, para começar, de fato, um ano diferente para esse Vasco, amigos. Glaucia, mais um atestado de idade, de que estou ficando velho. É que eu me lembro perfeitamente do começo do Alexandre Matos lá no América. O Breler, ele insiste nisso. Ele vem aqui, ele joga... Uma crise interna. Calma, segura, É crise dos pré-40. Segura. Nem entra nessa crise há uma semana, calma. E eu me lembro do surgimento do Matos... e até acompanhei de perto a evolução do trabalho dele. Trabalhava em BH, conversei muito com o Matos nesse começo de carreira dele, depois que foi para o Cruzeiro. Então foi um dirigente que ao longo da carreira aprendeu muito. E até o Vasco brincou antes do anúncio, Tudo Começa com um Sonho, que é o título do livro autobiográfico do Matos, em que ele conta a trajetória dele. E foi um dirigente que ganhou muita casca e muito respeito no mercado. O Matos é um cara que tem muito trânsito, ele consegue, além de jogadores, falar com familiares, com agentes, com outros empresários, com outros executivos de futebol. Então, por tudo isso, é um cara muito respeitado. E o Matos hoje representa um choque de credibilidade para 777 no Vasco.
A 777 tem sido muito questionada internamente, pela maneira como foi o ano, planejamento, promessas não cumpridas. E chega um cara do tamanho do Matos, depois da passagem contestável do Brax, a saída, vai passando uma nova mensagem ao torcedor, e essa nova mensagem começou a ser passada quando sai o Luiz Melo, outro dirigente contestado, entra o Lúcio Barbosa, um cara mais identificado com o clube, e nessa esteira chega o Alexandre Matos, que é um dirigente reconhecido, como o Donan falou no começo do programa, por ser agressivo no mercado. É um cara que vai atrás, tem ambição, busca jogadores que muita gente imagina, não dá para chegar nesse cara, ele vai lá e traz, como levou o Dudu para o Palmeiras, num movimento ali até considerado como um chapéu. Então, por tudo isso, é um cara que traz para o torcedor a confiança de que esse projeto pode ser melhor executado. Tem erros no currículo dele? Vários, como a maioria dos dirigentes tem. Todos, né? E é normal, mas é um cara que precisa ter a abertura e a confiança da direção para fazer o seu trabalho. Muitas contratações na época do Brax que travaram, enrolaram, não foram só por responsabilidade do Brax, foram por questões internas da 777, um novo fluxo. Então isso precisa ser resolvido. Um dirigente como o Matos precisa ter dinheiro, precisa ter caixa para poder executar o trabalho dele, ainda mais no que se imagina para o Vasco, que é um time mais protagonista no mercado e com um elenco mais forte para 2024. O Vasco precisava de um executivo desse porte. Para mim é um dos melhores do país. Ele tem uma capacidade muito grande no mercado, né, de convencer, de convencimento. Se ele conversar 5 minutos aqui com o Brelha, eu fico até preocupado dele sair aqui da ESPN. Só fazendo uma pequena brincadeira. Dependendo de para onde for... A gente não vai deixar você sair, não vai deixar você sair, eu fico. Mas o Alexandre, assim, quando você contrata um dirigente como Alexandre Matos, você passa um recado para o mercado de agressividade. O mercado de você vai investir, você quer uma reformulação e você vai tentar uma briga na parte de cima da tabela. O currículo dele traz isso. Ele foi muito bem naquela reformulação lá atrás do Cruzeiro, né, contratações que deram muito certo, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, né, jogadores que acabaram sendo importantes dentro de campo para títulos, né, 2 títulos do Campeonato Brasileiro. E no Palmeiras nem se fala. Óbvio que existiram alguns erros, né? Acho que nenhum dirigente vai acertar sempre. Você pode questionar a contratação lá atrás do Carlos Eduardo, por exemplo, no Palmeiras, mas ele trouxe o Zé Rafael, o Everton, o Gustavo Gomes, o Marcos Rocha, o Mike, o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, o Dudu, que foi uma negociação, né, muito por conta do chapéu, né? O Corinthians queria, o São Paulo também, que ficou muito marcante na carreira do Alexandre Matos. Então, assim, ele tem um conhecimento muito grande de mercado, vai ter um aporte que é o principal aporte da 777, de 270 milhões de reais. Importante informar, não serão 270 milhões de reais para o Vasco só contratar. São 270 milhões de reais para o futebol. E aí envolve outras coisas também, CT, pagamento de salários. Mas com certeza o Vasco vem para mais uma temporada com mais de 100 milhões, pelo menos, de reais para contratar. E aí eu acho que é um upgrade. Pensando numa temporada ruim do Paulo Brax em 2023, eu acho que o Matos ele tem uma capacidade de formar uma equipe mais competitiva. Porque a torcida está cansada de sofrimento, né? São mais de 20 anos de sofrimento, de uma gangorra sem fim entre Série B e Série A. Né? Vamos ver como é que vai ser o trabalho. O Breler toca em um ponto importante. O que a 777 vai proporcionar para ele? Como é que vai ser essa estrutura? Como é que vai ser essa transparência? Quando o dinheiro desse aporte vai chegar? Porque isso tudo facilita e dá credibilidade para o clube para ele negociar e buscar contratações que o Vasco merece. E o mais importante da Série B para a Série A, nessa temporada, era praticamente terra arrasada. Era uma reformulação geral que o elenco precisava passar. Eu acho que nesse momento o Vasco tem uma base de bons jogadores. Sim. Tem o Léo Jardim, né? Você tem o Medel, você tem o Paulinho Paula, você tem Verrete, você tem o Payet, Piton, o próprio Gabriel Peck que cresceu bastante. Tem uma base. Precisa encorpar agora essa base e qualificar. Donan, e a gente fala sempre, quando um clube contrata o técnico, que é preciso conhecer o perfil, entender a ideia de futebol desse técnico, como ele trabalha, e funciona também para o executivo de futebol. O Vasco precisa entender a ideia do Alexandre Matos. E o Matos ele tem uma filosofia que é muito simples. É arriscada, sim, mas já deu certo em outros lugares. Ele acredita no círculo virtuoso do futebol.
mais investimento, mais contratações, elenco farto, brigando por títulos. Isso vai fazer a roda girar e tende a se pagar no médio e longo prazo. Não é uma garantia de que isso vai acontecer, mas ele parte do princípio de que precisa haver um bom investimento. E se o Vasco travar em coisas que travou nessa temporada, se não aprender fluxo de caixa, como tem de funcionar, a liberação desses aportes da 777, o trabalho do Matos corre risco. Então, repito, é preciso oferecer a estrutura ideal sabendo o comportamento desse dirigente. E conhecendo o Matos, não me surpreenderia, por exemplo, que ele tentasse atravessar o negócio do Flamengo com De La Cruz. Não só por ser Flamengo, mas por ser um jogador interessante, valorizado. E o Matos, ele gosta disso, de passar recados de confiança para o torcedor. E essa 777 que lá atrás disse, é o último ano que o torcedor do Vasco vai ver o clube lutando em desigualdade financeira com o Flamengo. Ver o clube disputando jogadores assim, ou pelo menos trazendo jogadores dessa prateleira, que de certa forma passe esse recado de que o Vasco vai disputar em um novo patamar, é a cara do Matos. Ele tem potencial para isso e certamente vai tentar fazer movimentos no mercado desde que a estrutura da 777 contribua para isso. Você já complementa, dona Ana? Deixa eu só colocar na tela aí de novo as primeiras palavras do Alexandre Matos às redes sociais do Vasco, logo após o seu anúncio como diretor executivo de futebol do clube. Muito feliz de chegar para contribuir com o meu trabalho nesse novo momento e gestão do clube. Me preparei, estudei na FIFA, na UEFA e estou pronto, com muita humildade, para colaborar. O Vasco é gigante, tem uma das torcidas mais apaixonadas do país, um verdadeiro patrimônio dessa equipe. Vamos juntos construir uma trajetória vitoriosa, fecha aspas. E era muito da reclamação do torcedor do Vasco nesse fim de temporada, né? Porque lutou até o fim para não cair, mas em um ano em que tinha um investimento e que tinha um aporte financeiro. O que é bem diferente dos outros anos em que o Vasco foi rebaixado, que passava por crises financeiras muito grandes, né? Então era o grande dilema do torcedor, né? O ano em que se achou que teria esse aporte, que isso também traria um pouco mais de calma, né? Promessas foram feitas por parte da 777 e não foram cumpridas. Acho que até o próprio Paulo Brax, no início da temporada, depois de um bom campeonato carioca, ele se perdeu um pouco do ponto de vista de comunicação com o torcedor e aí teve que vir para ajuste na janela de meio do ano. Até mesmo o Abel Braga dizendo, não, o Vasco não sofre esse ano. Foram várias promessas nessa linha. Exatamente, e isso acabou não acontecendo. Ele precisou da última rodada ali, do gol do Serginho, para você conseguir uma permanência na Série A. O torcedor do Vasco espera outro tipo de situação. Depois de sofrer tanto, né, com o panorama muito complicado político no Vasco Associativo, quando chega uma SAF com investimento, você fica com uma expectativa de brigar na parte de cima da tabela, que é o lugar de um clube da dimensão do Vasco. Tem que entender agora como é que vai ser esse diálogo Matos e 777. Isso é muito importante. Porque nessa temporada de 2023, isso foi complicado até para o Paulo Brax. Questão de aporte, quando é que chega, né? Chegava o aporte depois que a janela já estaria fechada. Isso tudo complicou muito. O Vasco ainda está devendo alguns clubes, né, com contratações que fez. Por exemplo, a situação do Lucas Piton com o Corinthians. Isso tudo também tem que ser solucionado. Mas é um dirigente que é agressivo no mercado, que pensa grande. O Vasco precisa de gente que pensa grande. E ele é vitorioso. Querendo ou não, ele é vitorioso. Foi muito vitorioso no Cruzeiro, foi muito vitorioso no Palmeiras. Precisa ter um controle também ali, né, de quanto ele vai gastar dentro do aporte. E só para dar um exemplo de uma outra negociação que ficou muito marcante dele, acho que a mais recente, que ele costurou a negociação do Vitor Roque. Ele paga 24 milhões, paga a multa do Vitor Roque para tirá-lo do Cruzeiro e faz uma negociação com o Barcelona que pode chegar até 400 milhões de reais. Então ele tem essa visão de mercado, ele consegue enxergar essa oportunidade. Eu acho que o Vasco precisa de um profissional desse porte. Boa, a gente vai para uma pausa aqui no nosso Esporte